Vamos à segunda parte do estudo do tecido conjuntivo e nesse momento a gente vai abordar os grupos celulares que compõem o nosso tecido conjuntivo. É um tecido que tem grupos celulares bem variados e esses grupos celulares derivam de dois únicos tipos celulares. Vamos entender um pouco isso. O primeiro grupo é o grupo das células mesenquimal ou células mesenquimais. Essa célula mesenquimal ou mesênquima, ela compõe um dos três folhetos embrionários que nós temos: ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, o grupo de célula do mesênquima ou mesenquimal, ela é derivada do segundo folheto embrionário que conhecemos como mesoderma. O outro grupo é o grupo do hemocitoblasto, que vai ser o grupo celular responsáveis por formar regiões hematopoéticas, órgãos hematopoéticos, que são órgãos precursores de células sanguíneas, tá? Então, por exemplo, aqui, o grupo de célula que é derivado do mesênquima, nós temos o tecido adiposo. O grupo de célula que é derivado do hemocitoblasto, temos as hemácias. Então, vamos abordar cada célula que compõe o nosso tecido conjuntivo. Vamos lá. Tecido conjuntivo propriamente dito e suas células. Primeiro grupo é o grupo dos fibroblastos. Esse grupo celular ele vai ser responsável por formar a matriz extracelular, aquela substância que estará no intertício, que formará a substância intersticial amorfa. Nesse tecido, a gente tem a produção de proteínas solúveis e de carboidrato, que formam essa matriz extracelular. Esse tecido ele está envolvido na cicatrização. Então, toda vez que seu corpo precisar ter uma resposta em relação à cicatrização de feridas, à cicatrização de ferimentos, o grupo de células que estará envolvido nessa situação serão os fibroblastos. Essas células, elas quando maduras e inativas, elas trocam de nome, elas recebem o nome de fibrócitos. Tá? Então precisamos ficar atento a todo momento que a nossa banca falar de fibroblastos, são células jovens que estão na sua maturidade, estão produzindo a matriz extracelular com proteínas, carboidratos e proteínas, e no momento que a sua banca abordar fibrócitos, você saberá que essas células estarão envolvidas no processo de cicatrização, porém são células maduras, porém são células que estão na sua inatividade. O outro grupo celular são os macrófagos. Esse grupo celular a gente fala muito em sala de aula porque a gente fala muito sobre o processo de fagocitose, que é um processo em que a membrana plasmática ela se deforma, ela envia falsos braços que chamamos de pseudópodes com o objetivo de capturar partículas sólidas, né? Porque quem faz a apreensão de partículas líquidas é um processo que a gente denomina e caracteriza como pinocitose. Então é muito importante a gente saber que os macrófagos eles estarão envolvidos na nossa fagocitose, que é a apreensão, é a captação de partículas sólidas através dos nossos pseudópodes. Esse grupo celular também está envolvido na remoção de restos celulares, né? Ele não deixa que fique nenhum resto celular, nada que possa vir a causar algum dano ao seu organismo. E esses indivíduos, eles também têm importante papel na proteção imunológica, também formam o seu sistema imunológico. Temos os plasmócitos. Esses indivíduos eles vão produzir os anticorpos, que também podemos chamar de imunoglobulinas, e você vai precisar dos seus anticorpos quando você vai precisar dar uma resposta imunológica
para algum patógeno, para algum antígeno que estará acometendo o seu corpo. Lembrando que você vai produzir anticorpos que serão específicos aos seus antígenos, né? Isso é muito importante a gente saber. Nesse primeiro momento, vai parecer que todas as células estarão envolvidas com o sistema imunológico, que todas as células produzem anticorpos, que todas as células têm a mesma função. Mas vale a gente lembrar e a gente fazer um mapa mental muito bem estruturado para a gente abordar essas características funcionais dessas células. Então, um grupo celular está envolvido na captação, na apreensão de restos celulares e também na fagocitose. O outro grupo celular está envolvido na cicatrização. O outro grupo celular está envolvido na produção desses anticorpos, né? Então, é muito importante a gente saber diferenciar e estruturar o nosso estudo em relação a essas células. O outro grupo é o grupo que estarão os mastócitos, e essas células elas estarão envolvidas em processos alérgicos e inflamatórios. Esse grupo celular ele vai liberar, ele vai produzir substâncias conhecidas como histamina e heparina. Essas duas substâncias, a primeira, ela é um vasodilatador, ela aumenta um pouco o calibre dos seus vasos, e a heparina ela é um anticoagulante, ela não deixa que o seu sangue forme trombos, por exemplo, como acontece no evento que a gente conhece como trombose. Então, quando você tiver algum processo inflamatório, uma reação alérgica, o grupo celular que estará envolvido nesse processo serão os mastócitos, né? E é legal a gente saber, é importante a gente saber que esses indivíduos, quando eles estiverem presentes na sua corrente sanguínea, eles darão uma característica diferenciada ao local onde tem essa inflamação. Esse local ele vai ficar um pouquinho mais vermelho, ele vai ficar quente, né? E você vai sentir um pouquinho de dor. Então, algumas bancas, elas costumam acentuar três características, que é o rubor, o calor e a dor, né? Que serão resultados de um processo inflamatório e devido à vasodilatação, devido aos mastócitos que estarão presentes naquele local de inflamação, né? Então, calor por conta dos vasos sanguíneos que estarão trabalhando, que estarão dilatados naquele local, a vermelhidão por conta da oxigenação que terá e a dor por conta da presença das suas células nervosas que estão também presentes naquele local. Você tem uma inervação, você tem os seus neurônios, que são células sensitivas, que são células nervosas, presentes também naquele local, né? Através dos seus dendritos. E o último grupo celular que nós temos aqui são as células adiposas. As células adiposas, elas são conhecidas como adipócitos, elas têm a função de armazenamento, de acumular gordura, que tem um papel muito importante nos animais, que a gente vai abordar quando a gente estudar os tecidos que fazem parte do tecido conjuntivo propriamente dito. Nesse momento, só as células. Então, a função da célula adiposa é acumular gordura. Ela faz a reserva energética. Mas aqui abaixo nós temos os tipos de tecido conjuntivo propriamente dito. Agora, não mais as células que compõem, e sim os tecidos existentes. São bem variados e também vamos falar um por um. Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Esse tecido, a principal função dele é fazer o preenchimento de diferentes parte do corpo. Ele é um tecido mais leve que vai ter a característica de ser mais macio, por não apresentar tanta quantidade de fibras, né? Então, na sua primeira linha, ele aborda isso aqui, né? Tem pouca quantidade de fibra, é um tecido mais leve, é um tecido mais macio, que tem a função de fazer preenchimento. O fibroso ou denso,
ele vai ser responsável por formar as cápsulas fibrosas de alguns órgãos, por exemplo, pleura, que vai envolver o seu pulmão, também o pericárdio, que vai envolver o seu coração. Ele ainda forma a sua derme e forma tendões e ligamentos, porque como é um tecido fibroso, ele tem a presença de fibras colágenas em abundância, que é uma fibra que é responsável pela resistência. Então, quando você faz movimento de flexão e extensão, você precisa de uma resistência a mais. E quem fornece essa resistência são as fibras colágenas. É quando você tem lá o seu pericárdio, que é o seu revestimento do seu órgão cardíaco, não pode ser um revestimento leve, não pode ser um revestimento fino, porque aquele órgão ele vai bombear o seu sangue por toda a sua vida. Então, nós precisamos de resistência em determinados órgãos. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito reticular ou hematopoético. Como falamos anteriormente, as fibras reticulares, elas são fibras de sustentação. Elas vão sustentar células importantes do nosso corpo, como por exemplo as células musculares, as células nervosas. E a parte hematopoética, ela vai estar envolvida a esses órgãos que formam as células sanguíneas, as células precursoras, né? Então, ela vai estar envolvida nos nódulos linfáticos, no baço, na medula, que são regiões hematopoéticas, regiões responsáveis por formar os nossos glóbulos vermelhos ou eritrócitos. E o nosso tecido adiposo, ele é rico em células adiposas ou adipócitos, como falamos anteriormente, que são células que têm a função de acumular, né, gordura. E esse tecido, ele é um tecido importante porque ele vai formar uma camada subcutânea, vai formar o nosso tecido adiposo e ele forma também a nossa medula óssea amarela, que é o nosso tutano. É um tecido muito importante de reserva energética, que evita choques mecânicos.